Dizem que, às vezes, o que chega para te proteger também pode ser o que mais coloca seu coração em perigo. Numa cidade onde o silêncio dos corredores diz mais que as palavras, as decisões nem sempre nascem do desejo, mas do medo. Foi entre as sombras desse mundo elegante e perigoso que começou a história de Sofia Delmiro e Tomás Gomes. O que acontece quando o dever se transforma em tentação? E até onde se pode esconder o desejo por trás de um uniforme de obediência? A resposta é clara. No jogo do poder, ninguém sai ileso, nem mesmo aqueles que prometeram não sentir. O grande salão do Palácio Delmiro ainda cheirava a cera derretida e flores frescas da última recepção. Mas aquela manhã, em vez de música ou risadas, o que se ouvia era o eco de uma preocupação. Uma mensagem anônima, deslizada por baixo da porta do duque, falava de um possível atentado contra sua única filha. E, embora muitos pensassem que se tratava de uma brincadeira de salão, ele não hesitou nem por um segundo em agir. Assim chegou o militar e agora guarda-costas, Tomás Gomes. Um homem de poucas palavras, com o olhar firme de quem já viu mais do que deveria. De passado militar, rosto endurecido pela disciplina, e uma aura que impunha respeito até mesmo entre os criados mais antigos. Foi apresentado à duquesa não como um convidado, mas como sua sombra. Sofia, por sua vez, era tudo o oposto. Vital, espontânea, com um sorriso capaz de arrancar rubores até de Dona Bernarda, a dama mais rígida do palácio. Ao ver Tomás pela primeira vez, não pôde evitar trobar. E este homem de mármore também sabe dançar? Ele não respondeu. Apenas baixou levemente a cabeça e desviou o olhar. Mas nesse gesto frio, havia algo que Sofia não soube nomear. E foi no dia seguinte, no jardim da ala oeste, quando tudo mudou. Um grito, um tropeço, um galho quebrado. E ele, como surgido das sombras, a tomou nos braços antes que caísse. Sua respiração estava ofegante, a dela ainda mais. O que esconde o homem por trás do olhar duro? E por que sua proximidade faz o coração da duquesa bater tão forte? No coração do palácio, entre muros cobertos de tapeçarias e corredores por onde sussurravam segredos em vez de palavras, a proximidade entre a duquesa Sofia Delmiro e seu guarda-costas pessoal, Tomás Gomes, começava a se transformar em algo que ninguém, nem mesmo eles, sabia nomear. O que começou como uma vigilância estrita, agora era uma presença constante que a fazia suspirar sem perceber e que o obrigava a manter o rosto firme, mesmo quando o peito lhe tremia. Nos primeiros dias, seus encontros eram formais, medidos, quase mecânicos. Mas, com o passar das semanas, pequenos lampejos quebravam a rotina. Como a vez em que, em meio a uma caminhada pelos jardins, ela escorregou levemente em uma raiz e ele a segurou pelo braço com uma rapidez instintiva. Foi apenas um segundo, mas o suficiente para que seus olhos te encontrassem e para que nenhum soubesse como desviar o olhar. Sempre tão sério, Tomás? Brincou ela em voz baixa, com um sorriso travesso. Se continuar assim, serei obrigada a fazer cócegas em você. Ele não respondeu, mas pela primeira vez sorriu. Apenas um gesto, quase imperceptível. Mas para Sofia foi como ver um raio de sol se esgueirar entre nuvens densas. A duquesa, no entanto, logo notou que Tomás evitava comparecer a qualquer evento onde pudesse ser visto ao seu lado. Bailes, jantares, até as breves recepções do jardim. Sempre encontrava uma desculpa para se manter à distância. Uma noite, enquanto tentava convencê-lo a acompanhá-lo ao salão de música, ele murmurou com o olhar fixo no chão. Minha presença não é bem vista nesses lugares e, menos ainda, ao seu lado. E o que me importa o que os outros pensam? Respondeu ela com a testa franzida. Acaso não sou eu a dona desta casa? Mas ele não respondeu. Apenas fez uma leve reverência e se afastou pelo corredor,
deixando para trás uma Sofia confusa, magoada e mais determinada do que nunca. Enquanto isso, na cozinha e entre as donzelas do palácio, os rumores começavam a se multiplicar como fogo entre galhos secos. Dizia-se que Tomás havia sido visto conversando em segredo com um homem de uniforme desgastado perto da velha fonte da ala norte. A cozinheira mor, Dona Micaela, murmurou com malícia. Dizem que este homem era parte do antigo batalhão dele e que não se separaram em bons termos. E o que ele fazia aqui então? Perguntou uma servente jovem com os olhos arregalados. Vá saber, mas não creio que veio cumprimentá-lo com flores. Ao saber daquilo, Sofia sentiu uma pontada de desconfiança, embora seu coração se recusasse a acreditar que Tomás tivesse segundas intenções. Algo dentro dela lhe gritava que havia muito mais por trás daquele silêncio obstinado. E como se o destino não tivesse suficiente com os rumores, o retorno de Dom Elias Montoro, um nobre de sangue puro e intenção turva, complicou ainda mais as coisas. Elias havia sido considerado, anos atrás, como possível prometido para Sofia. E embora o duque tenha recusado discretamente sua corte, agora reaparecia, mais arrogante do que nunca, com os sorrisos falsos e propostas honoráveis em cada esquina. Uma dama como você merece ser admirada em público, não escondida por um soldadinho mudo, disse-lhe em voz baixa enquanto a acompanhava em um passeio ao qual havia se autoconvidado. Sofia o fuzilou com o olhar. E um cavalheiro verdadeiro não se rebaixa a murmurar sobre outros homens. Não te ensinaram isso em sua educação aristocrática. Ele apenas sorriu, mas em seus olhos cintilava raiva. Tomás, por sua parte, continuava exercendo seu dever com precisão. Mas agora havia algo diferente. Pequenos gestos que ela começava a notar, como o modo com que ele se posicionava sempre entre ela e qualquer pessoa desconhecida, ou como deixava discretamente uma flor sobre a cadeira dela nas manhãs. Nunca dizia que era dele, mas ela sabia. Uma tarde, enquanto cruzava um dos corredores mais antigos do palácio, Sofia parou ao ouvir vozes atrás de uma porta entreaberta. Reconheceu de imediato a voz grave de Tomás e de outro homem. Estavam discutindo. Eu te aviso, Gomes, se não fizer o que lhe foi pedido, os do alto comando virão atrás de você e de tudo que tenta proteger. Houve um silêncio. Depois, a voz firme de Tomás. Não voltarei a este mundo, não a esse preço. O coração de Sofia batia no peito. O que Tomás estava escondendo? E por que parecia que o seu passado ainda tinha correntes que o arrastavam? E assim, enquanto as paredes do palácio seguiam cobertas de flores e as recepções continuavam como se nada houvesse, uma verdade começava a germinar no coração da duquesa, que o amor que nascia entre eles não só era proibido, mas que poderia custá-lo muito mais que a reputação. Poderia custá-lo a alma. Os candelabros do palácio ainda brilhavam com a elegância de sempre, mas aquela noite o ar era diferente, pesado, como se o mármore dos corredores soubesse o que ia acontecer, como se as colunas, testemunhas mudas de tantas intrigas, contivessem o fôlego. Porque o que estava prestes a se desencadear não era apenas um atentado. Era a tormenta que mudaria para sempre o destino de Sofia Delmiro e Tomás Gomes. Tudo ocorreu durante um jantar beneficente, organizado pelo Duque para reforçar alianças políticas. O salão principal estava repleto de nobres, vinhos caríssimos e risadas falsas. Sofia, vestida de azul celeste, irradiava beleza sem saber que aquela noite também brilharia por sua valentia. Entre a multidão, ninguém notou o criado que não pertencia ao serviço habitual, nem o músico que afinava seu violino com mais nervosismo que o normal. Apenas Tomás, como um lobo treinado, percebeu algo estranho no ar. Quando o falso criado tentou se aproximar com uma bandeja do duque, foi Tomás quem cruzou o salão em segundos
e derrubou o homem antes que este alcançasse seu objetivo. Houve gritos, caos. O vinho derramado parecia sangue sobre a toalha branca. O intruso foi capturado, mas não disse palavra, e ao revistar suas roupas, encontraram algo que mudaria o rumo da noite: uma medalha militar antiga, com as iniciais de Tomás Gomes gravadas no verso. Como explica isso, Gomes? Rugiu o Duque diante de todos. Tomás guardou silêncio. Seu rosto endurecido como pedra. Não negou, não explicou. Sofia o olhou, esperando uma palavra. Uma só. Mas ele apenas baixou o olhar. Horas mais tarde, no escritório particular do Duque, os rumores já percorriam os corredores. Que o guarda-corpos havia planejado tudo, que havia se infiltrado para ganhar a confiança da família, que seu silêncio o delatava. Não acredito em uma palavra disso, exclamou Sofia, erguendo a voz como nunca antes. Ele me salvou, nos salvou. E isso o absolve de tudo, contestou o pai dela. Desde quando uma duquesa defende um traidor? Desde que o coração lhe diz que não é. Tomás foi retirado de suas funções naquela mesma noite. Não algemado, mas desonrado diante da corte. O que ninguém sabia era que ele guardava silêncio por uma razão, e tinha nome: Isabel. Uma mulher enferma, frágil, ligada ao seu antigo capitão. Durante anos, ela havia-o protegido de acusações falsas dentro do exército. Agora, ela estava sendo chantageada por Dom Elias. E Tomás se viu forçado a manter o silêncio para que ela não fosse destruída publicamente. Dias depois, Sofia o encontrou nas cocheiras, selando seu cavalo. Assim termina tudo? Você vai embora sem mais? Ele não se virou, apenas continuou ajustando a sela. Não posso ficar onde não confiam em mim. Eu confio em você, com minha vida e com minha alma. Finalmente ele se virou. Seus olhos estavam úmidos, mas sua voz firme. Não mereço esse amor, minha senhora, e não posso correspondê-lo como você merece. Ela deu um passo em direção a ele, depois outro. É porque sou uma duquesa? É porque eu sou um homem marcado por erros que você jamais deveria carregar. E com isso, montou seu cavalo e partiu. Sofia chorou aquela noite como nunca antes, não em seu quarto, mas no jardim onde ele a havia salvado pela primeira vez. Mas o destino ainda tinha cartas por jogar. 2 dias depois, um dos criados mais antigos encontrou, entre os pertences abandonados por Dom Elias em seu quarto de hóspedes, uma pequena caixa de madeira. Dentro, cartas trocadas entre ele e o homem do atentado. Instruções, dinheiro e um documento com o brasão da casa Montoro, evidência de sua traição. O duque ficou em choque, e Sofia, furiosa. Tomás foi acusado por culpa deste covarde, exclamou diante do pai. E se não o detivermos agora, ele tentará algo pior novamente. Mas o que ela não sabia era que Dom Elias já não estava no palácio. Havia partido ao amanhecer, com destino incerto e com planos ainda mais sombrios. Quando a notícia chegou ao palácio, o duque soltou a taça de vinho que tinha na mão. O cristal se fez em pedaços no chão, mas nem isso quebrou o frio que lhe subiu pelo peito. Sofia Delmiro havia desaparecido, sem escolta, sem criadas, sem deixar mais que uma carta escrita com raiva, rejeitando a proposta de casamento de Dom Elias Montoro. Dizia que preferia perder-se no mundo antes que entregar-se a um destino que não havia escolhido com o coração. O duque, entre fúria e angústia, não sabia a quem recorrer. Seus homens não conseguiam seguir o rastro. Os caminhos estavam cheios de pistas falsas. Foi então, em meio ao desespero, que apareceu uma mensagem anônima sobre sua escrivaninha. Só há um homem que saberá onde procurá-la, porque seu coração bate no mesmo ritmo que o dela. Naquela mesma noite, sem séquito, sem criados, o duque mandou chamar Tomás Gomes. Ele o encontrou em uma casa simples, fora da cidade, entre ferramentas de ferraria e paredes sem adornos.
Ao vê-lo, o duque não falou de orgulho nem de títulos. Apenas disse, com os olhos cansados: "Se minha filha segue viva, é porque você ainda respira." Tomás não hesitou. Selou seu cavalo com uma muda de roupa, sua espada e a lembrança do último olhar de Sofia. Levou quase 2 dias para encontrá-la. Ela estava em uma velha hospedaria, a meio caminho entre a capital e a costa, escondida sob um nome falso. Ferida. Havia torcido o tornozelo ao cair do cavalo. Tinha febre baixa e os olhos turvos pelo cansaço e pela raiva. "O que faz aqui?" sussurrou ela ao vê-lo junto à sua cama de madeira rústica. "Cumprindo uma promessa", respondeu ele ao cair da noite. Naquela noite, enquanto a cuidava, limpava sua testa com um pano úmido e preparava chá com mãos desajeitadas, ela soltou o que guardava há tempos. "Por que me rejeitas, Tomás? O que é mais forte que o que sentimos?" Ele se sentou ao lado dela, olhando a chama trêmula de uma vela. "Seu pai me salvou quando eu não era ninguém. Deu-me teto, trabalho, um propósito. E eu lhe jurei lealdade eterna. Parte desse juramento era protegê-la, não me apaixonar por você." Sofia o olhou, com a alma em pedaços. "E se eu não quiser proteção? E se a única coisa que precisar for você?" Isso é o que mais me amedronta. Que me queira mais do que mereço. Que coloque sua vida nas mãos de um homem marcado por guerras e segredos. Então pare de se esconder atrás de suas cicatrizes, disse ela com uma força que nem a febre apagava. Porque eu já escolhi, e eu escolhi você. Enquanto isso, no palácio, a ausência de Sofia começava a despertar rumores perigosos. Dom Elias, com sua arrogância de sempre, insinuava em voz alta que ela havia fugido por vergonha, dando a entender que Tomás era o verdadeiro motivo da sua desonra. Mas o duque, que agora conhecia a verdade, convocou a corte para uma audiência pública. Ao cair da tarde, Tomás chegou, com Sofia Delmiro apoiada em seu braço. O salão ficou em silêncio. Elias levantou-se com um sorriso zombateiro. "Assim que volta a duquesa? Com sua sombra de sempre?" Tomás não respondeu. Caminhou até o centro do salão, sacou um pergaminho e o entregou ao duque. Cartas interceptadas, instruções de pagamento, assinaturas. Tudo aponta para Dom Elias Montoro, como autor intelectual da tentativa de atentado e da chantagem a Isabel Reis, antiga enfermeira do Exército Real. O silêncio foi absoluto. O duque leu os documentos, empalideceu e levantou o olhar. "Algo a dizer em sua defesa, Dom Elias?" Mas Elias não disse nada. Apenas tentou fugir e foi preso pela guarda. Sofia, ainda fraca, olhou para Tomás. E pela primeira vez diante de todos, tomou sua mão com firmeza. Ele a olhou e, desta vez, não a soltou. "E agora, duque, vai continuar negando o que tem diante dos olhos?" Seu pai, comovido, deu um passo à frente. "Às vezes, um juramento não é feito para nos separar, mas sim para nos unir com quem de verdade nos cuida." E naquele dia, sem necessidade de novas promessas, Tomás Gomes deixou de ser uma sombra para se tornar o único destino possível da duquesa Delmiro. A paz recém-conquistada no Ducado Delmiro foi interrompida por uma última sombra do passado. Um mensageiro chegou ao amanhecer, portando um selo marcado com fogo, o escudo do antigo capitão de Tomás Gomes. Aquele homem que anos atrás lhe ensinou a empunhar a espada e depois o condenou por abandoná-la por honra. A mensagem era clara e cortante. Se não tens a coragem de regressar como soldado, ao menos demonstre que ainda sabes lutar. Espero-te ao pé das colinas, uma última vez. Tomás não hesitou, não por orgulho, mas porque sabia que enquanto seu passado não ficasse para trás, jamais poderia construir um futuro com Sofia. A duquesa tentou detê-lo. O encontrou no estábulo, ajustando a sela de seu cavalo, como da primeira vez. "Outra vez foge?" disse, cruzando os braços com dor contida.
Não fujo, Sofia. Desta vez, vou terminar o que comecei. Então vá, sussurrou ela, aproximando-se. Mas prometa-me que voltará. Não importa o resultado, quero que regresse. Tomás a beijou na testa. Não disse nada, mas em seus olhos, por fim, não havia medo. A colina onde se encontraram era terra antiga, marcada por velhas batalhas. O capitão esperava com uma espada reluzente. Não trocaram palavras, apenas se olharam e começou o duelo. Não foi longo, tampouco glorioso, foi sujo, tenso, cheio de lembranças caladas. Mas ao final, Tomás conseguiu desarmar o capitão e, em vez de golpeá-lo, jogou sua própria espada ao chão. Não sou mais seu soldado. Sou um homem livre. O velho capitão o olhou com desprezo e se afastou, sem dizer palavra. De regresso ao palácio, Tomás foi recebido com aplausos tímidos por parte de criados e soldados. Mas o mais inesperado ocorreu no grande refeitório. Duquesa, diante de todos os convidados que celebravam o restabelecimento da ordem, levantou-se com uma taça de vinho na mão. Hoje celebramos mais que justiça. Celebramos que o amor, quando é verdadeiro, não conhece de postos nem condições. Todos murmuraram. O duque a observava com atenção. Duquesa virou-se para Tomás, que a olhava no fundo da sala, confuso com a camisa ainda manchada de terra e honra. Tomás Gomes, se ainda deseja me proteger, ousaria fazê-lo como meu esposo? Houve um silêncio. Depois, risadas nervosas. Uma criada deixou cair uma bandeja. O duque levantou uma sobrancelha. Tomás, com o coração batendo como um tambor de guerra, caminhou em direção a ela. Não tenho título nem fortuna, mas tenho uma vida inteira para dedicar-lhe. Então basta, porque isso é tudo o que preciso. A boda se celebrou 2 semanas depois. Não foi a mais luxuosa, mas sim a mais comentada. Os criados decoraram o jardim com flores silvestres e lençóis de linho branco. O cozinheiro principal chorou ao servir o bolo. Dona Bernarda desmaiou 3 vezes. Dizem que de emoção, embora alguns insistam que foi por causa do vinho. Durante a festa, o duque brindou a risos. Jamais pensei que algum dia minha filha mudaria os bailes para as colcheiras, mas, vendo seu sorriso hoje, creio que foi a melhor troca que pôde ter feito. Tomás riu baixinho. Sofia o puxou pela mão e sussurrou. Agora é você quem tem que me proteger de tanto amor. E entre danças, brincadeiras, fotos improvisadas e muitas gargalhadas, nasceu uma nova era no ducado. Uma era em que a Rosa se enamorou de seu guarda-costas e floresceu. Muito obrigado por ter acompanhado esta história até o fim. Esperamos de coração que ela tenha tocado você tanto quanto nos tocou ao contá-la. Adoraríamos saber a sua opinião. O que mais te emocionou? De onde você está nos ouvindo? Conta pra gente nos comentários, lemos cada um com carinho. Se essa história inspirou você, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar para curtir o vídeo como forma de apoio. Isso nos motiva imensamente a continuar criando mais relatos cheios de emoções. Obrigado por estar aqui. Desejamos um dia maravilhoso para você. Esperamos ter o prazer da sua companhia em nossa próxima história.